Pessoal, bem-vindo ao curso Arduino Pro. Meu nome é Renato Aloy. Estamos começando mais uma temporada de cursos e vamos começar com a aula 1 desta temporada sobre bootloader. Então vamos lá. Bom, antes de chegar no assunto do bootloader, vamos falar um pouco sobre o Arduino e um pouco sobre a história dele também. Então ele é uma plataforma baseada na linha de microcontroladores da Atmel de 8 bits, tá? Exceto pelo Arduino Dui, que não é foco do nosso curso, então nós não vamos chegar nesse assunto. Mas é importante dizer que ele tem o código aberto, ou seja, ele é regido pela licença Creative Commons. Então essa licença aí ela garante que todo o código, esquema e tudo seja aberto, visando aí uma contribuição de terceiros, da comunidade, e também a ideia do criador era ter um custo baixo e idealizando o faça você mesmo. Então com todos os esquemas e códigos e tudo você pode construir seu próprio Arduino, e visando aí baratear então os custos, tá? Bom, falando um pouco da história, o Arduino ele foi criado em 2005 na cidade italiana de Ivrea. Os criadores são Massimo Banzi e David Quartiales. Ele é derivado de uma plataforma conhecida como Basic Stump, criada pela Parallax, mas ela era cara. Então, como a ideia era ter uma plataforma de custo baixo, ele teve que fazer muitas adaptações e não tinha a capacidade computacional que ele esperava. Aqui a gente pode ver uma comparação entre a Basic Stump e o Arduino, até não só a questão visual, mas a questão de preço. Então a Basic Stump para a finalidade deles era muito cara e não tinha a capacidade computacional que eles precisavam, e o Arduino justamente veio de encontro a essas necessidades deles de preço e de ser uma plataforma simples, porque o Massimo Banzi queria isso também, queria que a plataforma fosse super simples, para que um iniciante, um hobbyista, estudante, enfim, pudesse começar rapidamente com a mesma filosofia do processing, né? Então vamos falar sobre agora as versões do Arduino e dos seus microcontroladores. E o bootloader em si, ele está intimamente ligado às versões do desenvolvimento do Arduino, né? Essa linha de tempo, esse amadurecimento do Arduino, em paralelo teve o amadurecimento também do bootloader. Então existem várias versões de placas, né, da parte física do Arduino, e existem também várias versões do bootloader. O Arduino ele é baseado nessa linha de microcontroladores da Atmel, né? Ela é uma linha chamada Mega AVR. Então nós temos dentro dessa linha o ATmega 8, 168, 328, 1280 e 2560, sendo que esses dois últimos, o 1280 e o 2560, eles são os microcontroladores dos Arduinos Mega. E o importante dessa linha da Atmel é que eles são autoprogramáveis. Então eles conseguem, enquanto estão executando, se autoprogramar, ou seja, fazer a gravação na memória flash, podem atualizar a memória flash em tempo de execução, tá? E eles contêm essa área aí chamada bootlock, que é onde vai o bootloader, que é esse programa que carrega os códigos em tempo de execução, tá? Bom, falando então agora do bootloader, ele é um programa que vai gravado na área que a gente já viu aí, que é a área bootlock do microcontrolador. Ele ocupa espaço da memória flash. Então quando a gente diz que o microcontrolador tem, no caso por exemplo do ATmega 328, que tem 32K de memória para nossa programação, na verdade tem 32K menos o tamanho do bootloader.
Então ele tem duas tarefas principais, que é quando há um reset no Arduino, ele é o primeiro a ser executado. E aí, se ele recebe algum comando de upload, ele vai receber o código que a gente programou e vai gravar, né, fazer a autogravação no chip do ATmega. Quando não chega nenhum código, tem um timeout que dá lá e ele já entra disparando a nossa programação, a programação que está atualmente no chip. Esse processo de upload ele é feito através de um programa chamado AVR-Dude, que é um programa que mais para frente no curso Arduino Pro a gente vai ver. E ele conversa, ou seja, esse processo de upload é feito nesse programa através do protocolo STK500. Então uma conversa que a gente vai ver daqui a pouco como é que funciona, que conforme ele recebe as informações, né, as instruções desse protocolo STK500, ele entra em processo de gravação e se ele não receber, ele executa o programa principal. Então vamos adiante. Vamos ver onde que se encontram esses bootloaders, porque a gente tem a versão compilada deles e como o Arduino tem código aberto, os bootloaders a gente também pode enxergar o código deles. Ok. Considerando então essa pasta de instalação do meu Arduino, deixa eu fechar aqui, eu vou achar os bootloaders nessa pasta hardware Arduino bootloaders. Então aqui eu tenho todas as versões de bootloader, tá? A mais recente é a OptBoot e aqui tem o código fonte, a gente já vai dar uma olhada nele. Outra coisa importante é o seguinte, como que a gente descobre qual a versão certa? Ou seja, eu quero saber a do Mega, por exemplo, o Arduino Mega, qual que é o bootloader dele. Então a gente faz o seguinte, a gente vem aqui nesse arquivo, volta aqui para a pasta hardware Arduino e tem um arquivo chamado boards.txt. Então eu sei o seguinte, como é que eu faço para saber Arduino Uno? Vamos pegar aqui que é o primeiro mais fácil. A placa Arduino Uno, eu sei que o bootloader dele está dentro da pasta OptBoot, aqui patch OptBoot. Então, vindo aqui dentro da pasta bootloaders, eu tenho aqui ó, OptBoot, e aí eu sei que o arquivo que é do bootloader é esse aqui, OptBoot ATmega328.exe, tá? É esse arquivo aqui. Esse arquivo é um arquivo IntelX, a gente já vai ver também um pouco mais sobre esse formato, e é o arquivo já compilado, já pronto para subir, para gravar no chip, né, no microcontrolador do ATmega 328. Enfim, então esse arquivo é importante para isso. Vou deixar aberto aqui, vamos voltar para os slides, pelo seguinte. Então no Windows fica aí na pasta de instalação do Arduino, nessa pasta hardware Arduino bootloaders. Então aí tem um exemplo, né, se ficar dentro da pasta c2.arduino-1.0.1, o caminho ficaria sendo esse, /hardware Arduino bootloaders. No Linux normalmente fica nessa pasta /usr, /share, /arduino, /hardware, e aí o resto é igual. E no Mac é contents /resources /java /hardware Arduino bootloaders. No Mac tem essa observação que você tem que fazer o Ctrl clique dentro da pasta de aplicativos, em cima do Arduino, faz o Ctrl clique e seleciona aquela opção para mostrar o conteúdo do pacote. Aí que se consegue chegar aí nesse caminho. Vamos em frente. Bom, vamos ver a parte de gravação do bootloader agora. O bootloader ele é gravado através de um equipamento chamado programador, e tem uma opção na própria IDE do Arduino que faz essa programação do bootloader. Então vocês precisam escolher o bootloader, o programador de vocês. Vou vir aqui no
na IDE, no menu Tools. Aqui essa opção Programmer, eu escolho qual é o programador. Selecionado o programador, basta eu fazer as conexões e clicar em Burn Bootloader, ele já faz o upload do bootloader para dentro do chip do ATmega. Vamos dar uma olhada aqui quais são os programadores que existem. Esse é um programador chamado AVR-ISP. Esse outro aqui que é o AVR-ISP MK2, que em vez de ser serial desse lado já é USB. Esse USB-ASP é um projeto também de programador mais simples, baseado aí no firmware que vai dentro do ATmega 8, e dá para você fazer a plaquinha você mesmo e montar esse programador aí também USB. Então ele é bem legal, esse programador. Escolhe na lista lá de programadores e consegue gravar o bootloader. Esse outro aqui é um mais simples, que é através da porta paralela do computador, aquela antiga porta de impressora. E esse daqui que é usando um Arduino como ISP, como programador ISP, gravando outro chip do ATmega. Deixa eu mostrar para vocês então, entrando no site da Serial Link. Vocês vão vir aqui na parte do laboratório e vocês vão ter aqui esse daqui, ó, gravando o bootloader usando o Arduino como ISP. É exatamente esse esquema último que eu mostrei para vocês. Vocês carregam lá o Arduino ISP primeiro, tem todas aqui as explicações, né? Faz primeiro o upload, faz a conexão de um Arduino com o ATmega na protoboard. Aqui tem um vídeo explicando como fazer essas ligações, e depois vocês façam as configurações aí do programador, ó, usando o Arduino como ISP, e depois burn bootloader, e aí o processo está concluído. Bem simples. Outra forma de fazer isso aqui, tutorial sobre gravação de bootloader do Arduino. Esse tutorial é um tutorial mais antigo que eu fiz, explicando como montar um circuito parecido com o do Protuino, para quem conhece o Protuino aí, que é o Arduino na protoboard. Aqui ó, ensina a montagem do cabo também da porta paralela, tá? Aqui a tabela de conexão dos fios entre o cabo e o conector que vai lá no ATmega, tá? Então é assim que se faz gravação de bootloader. Quando vocês escolhem o programador aqui, vocês vão estar escolhendo esse modo de programação do bootloader dependendo do equipamento utilizado, né? Esse cabo da porta paralela, ou o Arduino como ISP, ou o AVR-ISP MK2. Então é a forma que vai ser gravado o bootloader. A hora que vocês clicam em Burn Bootloader, qual é o arquivo de bootloader que vai estar sendo gravado? Depende daquele arquivo boards.txt, que é regido por esse menu board aqui. Então se eu selecionar aqui Arduino Uno, ele vai verificar lá no boards.txt qual é o arquivo X referente ao Arduino Uno, e é esse arquivo que ele vai gravar na hora que eu clicar em Burn Bootloader. E a mesma coisa para os outros. Então vamos voltar aqui. Então vamos ver efetivamente agora o funcionamento do bootloader. Como é que é essa etapa de subir, né, fazer o upload do nosso código para dentro do ATmega. Como é que o bootloader faz essa operação? Existe uma opção no menu File Preferences que chama Show Verbose, que é, conforme está a imagem aqui, que é Show Verbose Output During. Então o que ele está perguntando aqui? Mostrar essa operação, né, essa saída que é feita durante a compilação e o upload. Então eu vou selecionar a opção upload e ele vai me mostrar o que vai acontecer entre essa etapa que ele faz o upload da nossa programação para o Arduino. Vamos ver isso?
aqui. Então, vindo aqui em File, Preferences, eu tenho, já está até ligado aqui, a opção de mostrar essa verbalização na saída durante o upload. Vou abrir um exemplo qualquer aqui, o Blink, o mais básico de todos. Então vamos abrir o Blink. Eu já estou com o meu Arduino conectado na porta 3, ele está me indicando aqui embaixo que o Arduino, a opção que está selecionada da board é a Uno, e ele está ligado na porta 3, é isso mesmo. E eu vou clicar no botão Upload. Não confundam, tá, gente, Upload com Uploading Using Programmer. Uma coisa é o upload que é feito através do bootloader. Outra coisa é o Upload Using Programmer, que é um upload sem usar o bootloader, tá? Mais ou menos parecido com o processo da gravação do bootloader. Então, a opção que a gente usa nessa situação de normal, que é o upload feito através do bootloader, é essa upload, simplesmente upload. Então, ou seja pelo menu aqui Upload, ou pela tecla de atalho Ctrl U, ou por esse botão na barra de ferramentas, é a mesma coisa. O que vai acontecer é que ele vai fazer aquela conversação. Então, o que ele vai fazer agora aqui? Eu vou apertar o botão, ele vai enviar, o computador vai enviar para o Arduino um reset, vai reiniciar mesmo o Arduino, e o Arduino vai passar pelo bootloader. Nesse momento que o Arduino está passando pelo bootloader, o computador vai interferir pedindo que o bootloader faça o processo de upload desse código que vai ser compilado aqui para dentro do chip do ATmega. Então, isso vai acontecer rápido, mas essa verbalização, essa saída vai ficar aparecendo aqui, a gente vai ler ela. Olha lá, ele está fazendo o upload. Tudo aqui que está acontecendo foi bem rápido, mas eu abrindo aqui, eu vou conseguir verificar tudo que foi feito. A princípio parece um monte de instrução sem sentido, mas se a gente olhar com calma, tudo faz sentido. Por exemplo, a primeira coisa que eu vejo aqui é o comando que foi executado. Olha o AVR-DUD aqui. Então, a própria interface do Arduino executou o AVR-DUD com os parâmetros "-c", para dizer, eu não vou falar todos os parâmetros, tá? Só os importantes aqui para a gente entender o funcionamento. Esse "-c" é o que puxa o arquivo de configuração do AVR-DUD. Então ele é muito importante porque ele vai trazer as configurações do protocolo a ser utilizado e da peça que está sendo gravada, né? No caso aqui é a parte que está sendo gravada, que é um ATmega 328. Então tudo isso está aqui no AVR-DUD, tá? O protocolo que ele está utilizando é o Arduino. Por algum motivo eles criaram um protocolo próprio do Arduino, baseado no STK500, chamado Arduino. Então eles deram uma mascarada um pouco nesse protocolo, mas no final das contas é a mesma coisa, tá? Existem outros arquivos textos que a gente pode verificar, que aqui em hardware, Arduino, a gente vê então o arquivo texto chamado programmers.txt. Esse programmers aqui está relacionado com aquilo que eu falei do upload do bootloader. Então aqui eu tenho aqueles programadores aqui configurados aqui, tá? Olha aqui, inclusive o Arduino as ISP Parallel Programmer. Outro arquivo que também é importante, que é desses que eu estou comentando agora aqui, é in Tools, Hardware Tools, AVR etc. Olha o AVR-DUD conf aqui. Então aqui está toda essa configuração. Se a gente descer aqui, deixa eu fazer uma pesquisa para ficar mais fácil. Olha lá, o programador do tipo ID Arduino, descrição Arduino, e mais embaixo ATmega 328. Eu vou ter aqui as especificações dessa parte, né, dessa peça ATmega 328, inclusive a assinatura,
o chip erase delay, aqui a assinatura, tá? Então todas essas características íntimas aí do ATmega 328P. Deixa eu voltar aqui, porque dando continuidade, ele então carregou o arquivo de configuração, a parte é o ATmega 328P, o protocolo o Arduino. Aqui é a porta que está sendo utilizada, a COM3, a velocidade de comunicação com o bootloader, que é o 115.200. E aqui, esse menuzu aqui é pedindo para gravar na memória flash, tá? O W é de gravação na memória flash. O arquivo blink.cpp.exe, que está nessa pasta, nesse caminho aqui, ó, temp build, papapá. Então, se eu vier aqui e abrir esse caminho, olha ele aqui, cadê? Aqui inclusive tem o CPP, tem tudo aqui nessa pasta. E o X, que é o arquivo que ele está subindo. Esse é o arquivo, tá? Intel X. É uma codificação que diz mais ou menos o seguinte. Esses dois pontos aqui primeiros é para dizer que é uma linha. Aí começa com o tipo de comando, comando 10. Aí depois vem o endereço de memória que ele vai gravar, 1, 2, 3, 4 dígitos para o endereço de memória. Na verdade é o tipo de memória, depois é o endereço de memória, depois é o comando, e depois vem os dados, são 16 bytes por linha de dados, e no final um checksum. Então cada linha dessa daqui tem 16 bytes e compõe todo o arquivo binário do nosso programa. Aqui uma finalização, né? Então é um código chamado Intel X, que é um protocolo aí desse tipo de arquivo. E ele vai pegar todos esses dados e vai subir pelo bootloader e gravar na memória flash. Então tá, vimos tudo isso. Agora nós vamos ver então a saída da execução desse comando, porque isso aqui tudo é um comando, né? O comando com seus parâmetros, e ele foi executado e foi apresentando a saída dessa execução aqui. Então ele diz aqui a versão do AVR-DUD, né, quando foi compilado, copyright, essas coisas, né, qual o arquivo de configuração que está sendo utilizado, a porta, tudo que a gente passou. Ele está confirmando tudo que a gente passou lá nos parâmetros do comando. E aí ele começa a comunicação em si. Ele manda 2 bytes aqui, um 30 e um 20. Todos os comandos terminam com esse byte 20, que é um espaço. Vamos abrir aqui para a gente entender melhor isso. O código do bootloader está aqui. Arduino bootloaders. Eu estou trabalhando com OptBoot, que é o Arduino Uno. O arquivo fonte é esse aqui, optboot.c. Mas ele aqui no começo dá para ver que ele inclui alguns arquivos aqui de definições, ó. Definição dos pinos e, o mais importante, a definição do STK500. Que está aqui. Então aqui tem todos os comandos do STK500 em forma de byte, em forma de caractere aqui. Então olha, o 20 é um caractere espaço, é o CRC EOP, que é o final do comando. Então ele mandou, o que ele mandou aqui? Ele mandou 30, 20, ele manda 3 vezes 30, 20. E no código principal tem um loop principal aqui, que ele faz mais ou menos o seguinte: ele liga um watchdog timer aqui, ó, nesse ponto aqui, e espera algum comando chegar por 500 milissegundos.
Se esse comando não chegar em 500 milissegundos, ele vai dar um timeout e aí ele vai executar o código que está lá no ATmega, que já está gravado no ATmega, e não vai fazer processo nenhum de upload. Mas se chegar algum comando nesses 500 milissegundos, e aí ele vai começar a trabalhar essa parte do upload. Esse upload ele fica dentro desse forever loop aqui, é um loop que fica infinito até dar o timeout. Então ele fica esperando chegar alguma informação. Olha lá, ele pega caractere por caractere da serial, né? O ART é um termo para um acrônimo para serial, que a gente chama de serial. Então ele pega caractere por caractere e ele vai pegar esses comandos. Então chegou lá o comando 30 e o 20. Aí ele vai começar a verificar se o caractere for igual ao stk_get_parameter. O que é o stk_get_parameter? A gente tem que ver aqui. Ó, stk_get_parameter é o comando 41. Não foi 41, foi o 30 que chegou. Foi um getSync. Como eu já estudei esse código, eu vou adiantar que não está em nenhum desses ifs aqui. Então ele faz if, é esse aqui, se é o set_device, se é o set papapá. Chegando no final ele tem um else geral aqui. Deixa eu achar ele aqui. Olha lá. Qualquer outro comando que não está dentro dos ifs anteriores, entre eles o enter program mode, o pedido de sincronia, né, que é o getSync, ele entra aqui e ele faz esse comandinho verify space, que tá aqui embaixo, é uma função, verify space, tá aqui. Ele verifica se o caractere que chegou é diferente do EOP. No nosso caso não, é igual. Então se for diferente ele faz uma espera curta, mas no nosso caso ele simplesmente vai colocar de volta na resposta o STK in sync, respondendo pra gente. O AVRDude pergunta: está em sincronia? O bootloader responde: estou. Então igual uma conversação telefônica, né? Alô? Né? Outra pessoa responde alô. Ou português de Portugal, né? Está lá? Estou. Então é essa a ideia aqui. Está em sincronia? Estou. Então a resposta a pergunta é um byte 30 e a resposta é o aqui in sync. A resposta é um 14. Então vamos ver se bate isso. Olha lá, o que recebeu, o que o AVRDude recebeu? 14 do bootloader. Então ele perguntou: está em sincronia? Estou. O comando 20, que é o do espaço, no final das contas sempre tem uma resposta dentro de cada loop aqui da verificação. Deixa eu voltar para o loop aqui do loop infinito, né, o forever loop. Aqui, ó, no final do else aqui ele faz o verify space, retorna o que está em sincronia, né, o 14, e no final ele sempre coloca um ok, tá? O que é o comando ok? É o 10, olha ele aqui. Então ele responde 14 e 10. Respondeu 14 e 10, então houve o primeiro contato, o primeiro alô. Aí ele tem algumas partes aqui que ele está só mostrando aqui, que são referentes a parte, né, o modelo que está sendo gravado. Então a VR part é o ATmega 328P, o chip erase delay e tal. Esse aqui são os blocos de memória e tal, a memória EEPROM, flash, LFuse, HFuse. Isso aqui está tudo naquela configuração que eu mostrei para vocês do avrdude.conf. Olha tudo isso daqui, ó. Assinatura, o chip erase delay. Olha aqui os controles aqui, ó. Memória EEPROM, todas aquelas configurações, flash, LFuse, HiFuse, tá tudo aqui. Então tudo aquilo que ele está exibindo nada mais é do que o que ele puxou do arquivo de configuração e só está exibindo isso. E aí ele continua a parte de comunicação. Aí ele faz umas comunicações aqui que não fazem muito sentido no final das contas. Eu acho que simplesmente a equipe do Arduino que criou o bootloader, ele simplesmente dispensou muita coisa, como por exemplo, ele manda um 41. Se a gente for ver aqui, o 41, o que é o 41? É o getParameter. Aí a gente vem aqui no boot e a gente vê que o getParameter está mais para cima aqui.
O getParameter é mais ou menos ignorado, né? Na verdade não, esse getParameter não é ignorado, ele só manda a versão do maior versão e a menor versão do bootloader. Então ele usa até, ele diz aqui, ó, ele bota algumas frases aqui nos comentários aqui dizendo o seguinte: é uma conversa suficiente para manter o AVR-Dude feliz. Então, para satisfazer alguns critérios do AVR-Dude, ele vai respondendo com coisas fixas aqui sem muita importância. Então a gente recebe lá o getParameter e aí depois vem um byte na sequência, o byte 80. Veio esse byte 80, ele vai cair no if aqui, ó, chegou o getParameter, pega o próximo byte. O próximo byte fica nessa variável aqui, faz um verify space, então vai retornar um 14 e verifica o que? Qual que é o byte que chegou posterior? É o 82? Não. É o 81? Não. Então ele manda um 03. Então ele vai receber 1403. Vamos ver, olha lá, 1403 e o 10. Aí no próximo comando ele está pedindo a versão maior ou menor? Deixa eu ver. A 81. Ele quer a versão menor. Aí ele vai mandar de volta uma variável que guarda a versão maior, né? Não, maior, Então ele quer a versão maior de volta com o comando 81. Então ele vai mandar 14, a versão maior e 10. Olha lá, 14, a versão 4 e 10. A versão maior e menor é 4. Isso daqui tá configurado aqui em cima, né? Essas variáveis aqui, major version e minor version, tá aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Major version, minor version, tudo é 4. Então por isso que ele responde aqui 14, 4, 10 para a menor versão e 14, 4, 10 para a maior versão. O comando 81 e 82 responde ao mesmo número aqui, que é esse 4. E aí ele pega o 98, manda o 98, ele responde 14, 3 e 10 porque ele não tem esse if lá, então ele responde 3. Então são conversações que não fazem muito sentido do ponto de vista do upload do nosso código. Então ele responde aqui, ó, esses 5 bytes aqui também são ignorados, responde 14 e 10. Aí ele recebe o comando 50. O que é o comando 50? É entrar no modo de programação. Agora começa a ficar interessante, porque agora realmente ele vai entrar no modo de fazer o upload do programa. E aí ele responde 14 e 10, tudo bem, entrou no modo de programação, tá pronto para receber as instruções. Aí ele envia o comando 75, que é o sinal de leitura, read sign, e responde 14 e 10, né? Ah, sim, ele responde. Deixa eu achar aqui a resposta desse comando 75, que é o aqui, ele responde a assinatura do chip. Então é aqueles 3 bytes que a gente viu nesse arquivo aqui de configuração. Olha aqui essa assinatura do chip aqui, ó, 1E95 e 0F. É isso que ele está respondendo aqui, ó, 1E95 0F. Se aqui tiver um chip diferente, ele já vai abortar dizendo que a assinatura não bate. Existem algumas diferenças entre o Atmega 328 e o 328P, que é justamente a assinatura. Então se às vezes você compra um Atmega 328 não é o P, já vai dar pau aqui, porque ele vai dizer que a assinatura é diferente. Aí ele diz aqui, ó, assinatura, né, 1E950F. E ele começa com mais algumas conversas aqui. 56, o que é o comando 56? É uma conversa bem cansativa entre eles aqui, ó. STK universal, que se eu não me engano também é ignorado. Cadê o universal aqui, ó? Também ignorado, os próximos 4 bytes também ignorado. Então ele fica mandando esses 56 mais 4 bytes aqui, que é tudo ignorado isso aqui pelo bootloader. E aí ele começa a ler realmente o arquivo IntelX. E aí começa assim o comando de upload, o comando 55. É o comando que ele carrega o endereço de memória em que ele vai jogar fazer o upload.
Então, se a gente vê aqui, ele está fazendo o seguinte, ele está puxando o endereço de memória 00, né? Ele vai começar no topo da memória, e aí o bootloader responde OK, né? E o próximo comando é o 64, que começa a enviar os bytes do nosso programa, que ele faz a leitura no arquivo IntelX. Então vamos ver aqui, comando 64 é o str prog page, porque ele programa num modo de página. Ele envia cada página, tem 32, 64 ou 128 bytes. Então ele manda o código 64, vamos ver aqui na programação. Aqui, então se o caractere que chegou é o 64, ele cria os buffers aqui, os ponteiros de buffer e de endereço, e ele pega um caractere em falso, né? Quando ele quer jogar fora um caractere, ele faz esse pegar em falso aqui, e depois ele pega o tamanho da página. A gente pode ver aqui que o tamanho da página, ó, ele pegou o caractere em falso 00 e o tamanho da página é 80. Em hexadecimal significa 128, então é uma página de 128 bytes. E ele leu o outro caractere em falso, que é esse 46, e aí realmente esses bytes aqui são vindos da leitura do arquivo IntelX, que a gente pode conferir com a informação que está aqui no arquivo IntelX, ó, nosso Blink X. Então, como eu falei aqui, esses dois primeiros bytes é o modo aqui, o endereço 000, ó, então esse endereço aqui é o primeiro endereço que ele está lendo. Aqui tem mais 2 bytes e começa aqui, ó 0C946100. Então ele está mandando aqui, ó 0C946100, 0C94. Então esses aqui é o que ele está lendo desses dados que estão aqui. E então ele começa aqui, ele faz umas tarefas dele aqui, mas ele começa a alimentar o buffer, esse ponteiro do buffer, ó, ele vai pegando os caracteres aqui até que o length, né, vai subtraindo o length e até ele chegar a 0. Então ele pega os 128 bytes e deixa nesse buffer. Depois ele começa a responder. Ele responde lá o 14, né, que é o verify space lá, ele responde 14. E nesse momento ele começa ele faz uma verificação se está ocupado aqui, faz uns truques aqui do vetor de reset, e aqui é onde ele realmente faz a programação. Ele copia aqui o buffer e o endereço, faz um cálculo, porque a página tem 128 bytes, mas como ele grava essas informações com short, ou seja, do tipo 16, ou seja, 2 bytes, então ele divide por 2 o tamanho da página, faz a gravação, e quando ele aumenta o endereço aqui, ele aumenta mais 2, e aí cada ponteiro aqui, cada byte ele vai concatenando no A aqui, e vai adicionando através dessa funçãozinha aqui, adicionando na página. E no final das contas ele faz a gravação da página, verifica o término da gravação e termina, faz mais um comandinho aqui e vai para o final, lá pro OK. Então ele gravou 128 bytes daquele arquivo IntelX nessa leva aqui. Faz isso para todos os outros arquivos, ó, comando 55 dizendo qual é o endereço de memória, comando, então tudo isso ele está puxando daquele arquivo, ele está fazendo a leitura do arquivo e lendo lá a memória 00, memória 4000. Se a gente conferir, vai bater exatamente com esse arquivo, ó. Ele fez 00, aí ele leu 128 bytes, veio até aqui, ó, leu agora o 40, vai fazer mais um tanto, vai ler o 80. Então é isso que ele está fazendo, ó, 40, 80, lá. Ele pede o endereço de memória onde ele vai gravar aquela página e manda as informações da página. Vai fazendo isso até acabar o arquivo. Cadê o 55
8001, C01, 0002, tá, terminou. Quando ele termina, responde aqui, o bootloader responde 14:10 e ele terminou 100%. Ele diz até o tempo que ele levou para fazer essa operação. E aí ele dá uma informação aqui que foram 1084 bytes de memória flash escritos, né? E aí ele começa a fazer agora um processo contrário, começa a ler a memória da memória flash, né? Ele começa a ler a memória flash e comparar com o arquivo X, né? Intel X, para ver se está tudo certo. Então ele faz o comando de pedido de memória aqui do endereço de memória e aí ele responde 14:10, pega o comando 70, manda o comando 74. O que é o 74? O 74 acho que é o de leitura de página. E ele vai fazendo a leitura da página aqui, né? Pede outro endereço de memória, vai fazendo a leitura, vai comparando. Se tiver tudo ok, a comparação com o arquivo X, ó, todo o arquivo ele vai comparando, lendo a memória, comparando, e a comparação também 100% ok. Então a verificação deu ok, 1084 bytes verificados. Aí ele manda o 51, comando 51 é o que deixa, né, o que abandona o modo de programação, e ele finaliza. Aí com esse modo de abandono do modo de programação, ele responde, o bootloader responde 14:10 e ele faz ele manda outro sinal de reset. Quando ele manda outro sinal de reset, o bootloader vai esperar de novo que receba algum comando de upload. Como não vai ter mais nenhum comando de upload, ele vai executar a aplicação que está na memória flash que a gente acabou de subir, tá? Então é assim que funciona o bootloader. Bom, então voltando aqui, antes deixa eu falar um negócio aqui que é o seguinte, uma coisa interessante, quando vocês, por exemplo, têm algum problema, não está subindo a programação no meu Arduino, então vale a pena investigar essa comunicação aqui, ligar o verbose aqui no Preferences, e vamos dizer que vocês querem mandar uma mensagem lá no fórum perguntando por que não está subindo a minha programação. Se vocês colocarem lá no fórum essa comunicação aqui, todo esse verbose dessa comunicação, quem for ajudar, seja eu ou seja alguém que for ajudar no fórum, vai poder saber onde que está parando, onde que está dando problema. Normalmente ele dá problema aqui, né? Quando ele manda esses 3:30:20 aqui, que é o comando que pergunta se está em sincronia, e aí o bootloader não responde. Ou então aqui quando dá algum problema mais para baixo na parte da assinatura, tá? Que ele manda o comando de pedido de assinatura e a assinatura vem diferente do que ele está esperando. Então tem alguns problemas aí que são conhecidos, que dá para matar essa dúvida conhecendo aí esse verbose que ele faz desse upload, tá? E é isso, pessoal, o bootloader é isso. Então é assim que funciona. Eu coloquei aqui uns links da referência bibliográfica que eu utilizei. Eu vou postar para vocês lá no fórum tanto esse slide que eu utilizei aqui, quanto na verdade, colocando esse slide vocês vão conseguir puxar aí esses links e ver melhor essa parte. Então é isso, aqui estão os links para vocês. Não se esqueçam, esse vídeo já vai ser publicado lá debaixo do canal do Curso Arduino no YouTube. Não vai estar mais no meu canal pessoal. Então tá aqui os links para vocês do canal do YouTube, youtube.com/curso Arduino, a loja do Curso Arduino lá no meu site seriallink.com.br/loja, o fórum que eu vou criar o tópico dessa aula, vou colocar o material lá, então seriallink.com/fórum, meu e-mail de contato. Eu não consigo acompanhar o fórum sempre, então vocês colocaram uma pergunta lá, não teve resposta, enfim, uma coisa mais complicada, alguma coisa que vocês querem minha opinião, mande um e-mail para mim com o link do seu post no fórum para eu responder. A página do Curso Arduino no Facebook, facebook.com/curso Arduino, o Twitter do Curso Arduino também, twitter.com/curso Arduino.
E o meu blog, que é renatoaloy.blogspot.com.br. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.